Olhe ao seu redor. O mundo como você o conhece. Cidades vibrantes, céus azulados, rios que correm incessantes. O som do vento, o brilho das estrelas, a imensidão do oceano. Tudo parece tão natural, tão eterno. Mas e se eu dissesse que houve um tempo em que nada disso existia? Agora imagine, nenhum som, nenhuma forma, nenhuma luz, apenas um vazio profundo e insondável. A escuridão infinita dominava tudo. O tempo sequer existia. O nada reinava absoluto. No princípio, antes do tempo, antes da matéria, antes de qualquer existência, havia apenas Deus. O vazio se estendia sem fim. A escuridão dominava o infinito e o silêncio pairava sobre tudo. Mas então, do meio do nada, uma voz poderosa ecoou na eternidade, trazendo consigo a força da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E assim, com uma única palavra, o universo nasceu. A vastidão cósmica começou a tomar forma, mas ainda não havia luz. O caos reinava. As trevas cobriam as profundezas, e as águas primordiais se espalhavam sem direção. Era um mundo sem forma, sem vida, esperando para ser moldado pelas mãos do Criador. Então Deus falou mais uma vez: haja luz, e houve luz. De repente, uma explosão de brilho rompeu a escuridão, banhando o universo com sua primeira centelha de vida. A luz se espalhou, revelando a vastidão do que havia sido criado. Pela primeira vez, havia separação entre a luz e as trevas, e Deus determinou que haveria ordem no tempo. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Assim se passaram a tarde e a manhã, formando o primeiro dia. Mas a criação ainda não estava completa. A terra era coberta por águas, sem forma e vazia, esperando para ser organizada. Então, Deus ordenou que as águas se separassem, criando um grande espaço entre elas. Esse espaço formou o céu, deixando parte das águas acima e parte abaixo. Aos poucos, tudo começou a tomar forma, seguindo o plano perfeito de Deus. Deus chamou essa expansão de céu. Assim se passaram a tarde e a manhã, formando o segundo dia. Mas a terra continuava submersa, oculta sob um véu de águas intermináveis. Então Deus ordenou que os oceanos recuassem, permitindo que a terra seca emergisse. Com um único comando, a paisagem começou a surgir. Que as águas abaixo do céu se juntem em um só lugar e que a terra seca apareça. Montanhas se ergueram, vales se abriram e os rios começaram a traçar seus caminhos. Então Deus disse: que a terra produza vegetação, plantas que deem sementes e árvores que produzam frutos, cada uma de acordo com sua espécie. Agora o solo estava exposto, mas ainda estava desolado. Então, com um comando, Deus trouxe vida à terra. A vegetação brotou, as árvores se ergueram, os campos se encheram de plantas e frutos, cada um segundo sua espécie. Um tapete verde cobriu a terra, tornando-a fértil e abundante. E disse Deus novamente: haja luminares na expansão dos céus para separar o dia da noite. O mundo estava formado, mas ainda precisava de um sinal para medir os tempos. Então Deus criou os luminares dos céus. Deus criou duas grandes luzes, a maior para iluminar o dia e a menor para iluminar a noite. E também criou as estrelas. O sol brilhou intensamente, iluminando o dia, e a lua surgiu, refletindo sua luz na noite. Milhões de estrelas cintilaram nos céus, adornando a vastidão e servindo como guias para as estações e os anos. A terra já era bela, mas ainda estava vazia de criaturas vivas.
E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus, então, ordenou que as águas se enchessem de vida, e os oceanos foram povoados com peixes, baleias e toda sorte de seres marinhos. Criaturas gigantes deslizaram entre as ondas, enquanto pequenos cardumes nadavam em harmonia. Nos céus, as aves começaram a voar, espalhando-se sobre a criação, dançando entre as nuvens com asas poderosas e coloridas. Mas algo ainda estava faltando. E disse Deus novamente: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras conforme a sua espécie. A criação era esplêndida, mas Deus queria alguém que refletisse sua imagem, alguém que governasse sobre tudo o que havia feito. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ele os fez homem e mulher. Então, com suas próprias mãos, formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Não foi apenas uma criação como as outras, mas uma obra especial, um ser feito à semelhança do Criador. O homem abriu os olhos e contemplou a grandiosidade da criação. Cada detalhe, cada cor, cada som, tudo feito para ele. O vento soprava suavemente, os rios corriam em harmonia e o sol banhava a terra com seu calor. Deus havia preparado um mundo perfeito para sua obra-prima. O homem não estava sozinho. Deus lhe deu uma companheira, criada de sua própria essência, e juntos foram chamados para governar sobre toda a criação. E então, ao final de tudo, Deus olhou para sua obra, cada detalhe minuciosamente formado, cada ser vivendo em perfeita harmonia, cada elemento em seu devido lugar. Ele viu a luz e a escuridão coexistindo, os céus e a terra estabelecidos, a vida em sua plenitude. Deus viu tudo o que tinha criado e viu que era muito bom. O universo estava pronto e o sétimo dia se aproximava, o dia em que Deus descansaria de toda a sua obra. A criação estava completa, perfeita, harmoniosa, refletindo a glória de seu Criador. Se este vídeo te impactou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como este. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!